Abram comigo as suas Bíblias, por favor, em Romanos capítulo 8. Hoje é o último estudo, a última pregação sobre esse tema, uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vamos ler o nosso versículo base. Nosso versículo base está em Romanos 8, versículo 14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Meus queridos irmãos, oremos. Pai querido e amado, fala ao nosso coração nessa noite, que nós venhamos, meu Pai, em nome de Jesus, sair daqui com esta confirmação, ó Pai, de que somos teus filhos, ó Deus, porque temos o Espírito Santo nas nossas vidas. Nós te adoramos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Uma vida dirigida pelo Espírito Santo. E hoje nós vamos então finalizar com algumas aplicações do que é ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Primeiro, meus irmãos, nós precisamos então entender isso aqui, que todos os que pertencem a Deus são levados a um relacionamento de filhos de Deus. Eu quero que você preste atenção nisso. Todos aqueles que pertencem a Deus são levados até Deus, são levados por Deus a ter um relacionamento de filhos de Deus. Existem muitas pessoas que estão no meio evangélico que não são filhos de Deus. E nós encontramos essa própria narrativa de Jesus Cristo, dizendo que no último dia muitos vão dizer: mas Senhor, em teu nome nós falamos novas línguas, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós operamos milagres e maravilhas, ressuscitamos mortos em teu nome. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. O apóstolo João chegou a dizer, questionado pela igreja do porquê tanta apostasia, ele diz: filhinhos, já é a última hora, a hora já chegou. E esses que saíram do nosso meio, saíram porque nunca foram dos nossos, nunca pertenceram a nós, nunca foram filhos de Deus. Mas os filhos de Deus são conduzidos, são guiados, têm a sua vida dirigida pelo próprio Deus, a terem um relacionamento de pai e filho, de filho e pai. Os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, eles veem Deus como seu pai, mesmo tendo a figura paterna muitas vezes como uma figura traumática na sua vida, eles conseguem olhar para Deus e ver Deus como seu pai, porque o Espírito que testifica com o nosso Espírito, ele trabalha nas nossas vidas, dizendo: vocês são filhos de Deus. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, e o Espírito Santo ele trabalha na vida dos filhos de Deus, confirmando isso. Eles são guiados pelo Espírito de Deus, eles não são conduzidos como animais irracionais. Note o que a palavra nos diz: pois todo aquele que é guiado, direcionado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Você não é puxado como um animal irracional. Deus não põe um freio na sua boca e lhe puxa como um animal. Muito pelo contrário, Ele usa o seu doce Espírito para guiar a sua vida, dirigir a sua vida no caminho a qual Ele quer que você ande. Eles são guiados pelo Espírito de Deus, não são conduzidos como animais, mas são direcionados como criaturas racionais. É o caráter indubitável de todos os cristãos verdadeiros que são guiados pelo Espírito de Deus. Deus não guia somente a nossa vida, como nós vamos ver aqui. O Espírito Santo
falando e dizendo não para o apóstolo Paulo claramente, mas ele também molda e guia o nosso caráter, a ponto das pessoas olharem para nós e ver Cristo na nossa vida. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus não são apenas conduzidos, mas têm o seu caráter transformado, porque precisam desenvolver a identidade celestial. É no caráter que o Espírito Santo também nos guia. Eles seguem a direção de Deus, eles são gentilmente guiados em toda a verdade e em todo o dever. Os filhos de Deus, aqueles que são guiados por Deus, eles não estão sozinhos em nenhum momento. Guiados aqui é como se um pai segurasse a mão do filho e caminhasse junto com ele. Entenda, meu querido irmão, que o Deus Emanuel nunca se afastou de nós. Jesus Cristo está conosco em toda e qualquer situação. Ele sempre está conosco. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco até o último dia da sua vida. Eu estarei contigo. É a promessa que Deus tem para os seus. Os que são filhos de Deus são guiados em toda a verdade e em todo o dever, não são confundidos, porque o Espírito Santo confirma no coração. Qual é o grande privilégio de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, se não ser chamado filho de Deus, filho do Altíssimo, ter o nome escrito no livro da vida, e quando chegarmos no céu, sermos recebidos pelo nosso Pai. Veja Estevão, o mártir Estevão, quando estava para morrer, ele levanta os olhos, prostrado na terra, mas Jesus em pé, à direita de Deus. Meus queridos irmãos, aqui nós podemos passar uma vida, alguma turbulência ou outra, mas seremos recebidos pelo próprio Jesus Cristo no céu, como nosso Pai de amor. É Ele quem nos guarda. É Ele quem nos dá a direção. Gentilmente Ele nos guia por toda a verdade e todo o dever. E isso é um privilégio. É um privilégio ser filho de Deus. Aqueles que são filhos de Deus têm o Espírito de Deus na sua vida. Eles não estão só. Eles têm o próprio Deus dentro de si. Aqueles que são filhos de Deus têm o Espírito para trabalhar neles o caráter de filho. E é isso que nós trabalhamos durante esse mês. A sua identidade, a sua essência. Quem é você nesse mundo? Jesus é o seu amigo. Qual é a sua identidade? Não perca ela. A sua identidade é celestial. Qual é a sua essência? Fomos gerados em Deus antes da fundação do mundo, a Bíblia nos diz. A nossa essência é o próprio Deus. Somos imagem e semelhança de Deus. E Deus, mesmo sabendo que iríamos pecar, que iríamos ser corrompidos pelo pecado, Ele nos fez segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. E hoje você está aqui. Você está aqui para entender o que é ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo trabalha na minha vida dia a dia, dizendo: você é filho de Deus. Quando eu peco, Deus como Pai me corrige, mas Deus como Pai também me consola, porque qual pai trata o filho só com correção? Nenhum. Quando nós aceitamos a correção de Deus, vem o consolo também. E o Espírito Santo trabalha no nosso caráter, essa identidade. Você é filho de Deus. Vocês não são escravos. Olha o que o texto diz no versículo 15: não recebeste espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Vocês não são escravos. E o Espírito Santo fala isso: vocês são filhos de Deus, vocês têm intimidade com Ele. Você pode clamar e orar, dizendo: Abba, Pai. Paizinho querido. Você que está aqui, pai e mãe, você que vai assistir, está assistindo esse vídeo, você que é pai e mãe, você passou por uma fase que o seu filho não sabia falar, mas você sabia interpretar.
Dependendo do choro, você diz é cólica. Dependendo do choro, você diz é dor de ouvido. Dependendo do choro, você diz é fome, é manha, quer dengue, quer colo. A criança não sabe falar, mas no clamar o pai interpreta, e é isso que o Espírito Santo fala para nós hoje mesmo. Você não conseguindo expressar, botar em palavras, as suas lágrimas são recolhidas como orações, é o que a Bíblia nos diz. Nós podemos clamar e dizer: Abba, Pai, Paizinho querido, mesmo sem saber falar muitas vezes. Nós, pais, interpretamos as nossas crianças que não sabem falar, quanto mais o nosso Deus que está no céu. Ele nos comunica. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito faz o quê? Nos ajuda na nossa fraqueza. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, versículo 26. Eu quero então brevemente trazer as aplicações do que é ter uma vida dirigida, conduzida, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 16. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse homem, o apóstolo Paulo. É o mesmo apóstolo que escreve a carta aos Romanos, e agora aqui ele está em Atos. Atos capítulo 16. Em primeiro lugar, uma vida dirigida pelo Espírito Santo é entender que é Ele quem está no controle de tudo. Pouco se tem falado sobre a soberania de Deus, irmãos. Mas não é porque o povo não está falando que Ele deixou, que Ele desceu do trono. Ele é rei, o sepulcro está vazio, a cruz está vazia, mas o trono não está vazio. Ele está no trono, Ele reina sobre tudo e sobre todos. Primeiro lugar, nós temos que entender que ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo é entender que é Ele quem está no controle de tudo. Veja o versículo 6 ao 8 do capítulo 16. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E sendo passado por Mísia, desceram a Troade. Irmãos, o proverbista Salomão vai nos dizer que o coração do homem faz o quê? Planos. Mas a resposta certa vem da boca do Senhor. O apóstolo Paulo aqui, estava ele e Silas querendo ir para a Frígia, mas o Espírito Santo disse não. Eles estavam querendo ir para a Ásia, e o Espírito de Jesus Cristo disse não, vocês não vão para lá. O tempo da Ásia vai chegar, mas agora eu vou direcionar vocês para a Europa. Ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus é entender que muitas vezes vamos ter que ouvir do nosso Deus: não, não é a hora, não é o tempo, não é para você, mas eu quero. Não. Ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo é saber que Deus me deu liberdade, sim, para eu fazer planos e traçar metas para a minha vida, mas a resposta certa virá dos lábios do Senhor. Amém. Sabe por quê? No mesmo capítulo diz que ao homem todos os caminhos parecem bons, mas no final é morte. Talvez você traçou um plano para a sua vida e na sua cabecinha limitada é o plano perfeito, e Deus sabe que aquilo não vai ser bênção para você, por isso Ele diz não. Então, em primeiro lugar, ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo é entender que é Ele quem está no controle de tudo. Em segundo lugar, ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo é saber que nem sempre Deus vai revelar todo o script.
Porque nós queremos o quê? Saber tintim por tintim, né? Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Com quem que eu vou casar? Quantos anos, Pai? Quem que vai ser o aio, a noivinha? E fica toda aquela coisa. Nós queremos saber tudo. Sim ou não? É verdade. E Deus nem sempre vai revelar. Mas nós temos que ter a confiança de que se Ele prometeu, é fiel para cumprir. Veja o versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Um pouquinho no dia, durante o dia, ele falou: vamos para a Ásia. O Espírito Santo disse: não vão. Aí o Espírito de Jesus diz: não permito que vocês vão para lá. Vai dormir. Quando ele está dormindo, aparece um homem em sonho e diz: olha, vem para a Macedônia, porque eu estou precisando de ajuda. Nós estamos precisando de ajuda. Talvez se fosse eu ou você, questionaríamos Deus, dizendo: quem é esse homem? Onde ele mora? Por que ele apareceu para mim? E nós iríamos pedir todo o script, todo o roteiro do que Deus já tinha programado. Ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo é entender que Ele está no controle, que nem sempre Deus vai nos revelar tudo, mas devemos obedecer, mesmo assim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são guiados segundo o seu propósito. Em terceiro lugar, ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo é saber que a sua agenda é feita no céu e não aqui na terra. Veja o versículo 10 a 12. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias naquela cidade. Nós queremos traçar os nossos planos, nós queremos moldar Deus aos nossos planos, nós queremos fazer com que Deus, nós queremos convencer Deus de que nós sabemos o melhor para nós. Saiba, meu querido irmão, se não está dando certo alguma coisa na sua vida, a sua agenda não é feita aqui, a sua agenda foi escrita por Deus no céu. O apóstolo Paulo pensava que tinha que ir para tal lugar, mas Deus o conduziu para outro, pois existiam pessoas lá que precisavam dele. Em quarto lugar, ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo é ser guiado por Ele a todos os que precisam. Veja aí no versículo 13 ao 15. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ter uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, é ser guiado a todos aqueles que carecem da presença de Deus. Pregue o Evangelho, meu irmão, a tempo e fora de tempo. Em quinto lugar, ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo é ter discernimento espiritual e ser luz em meio às trevas, sem medo das consequências. É não perder a identidade. Veja aí, acompanhe comigo a leitura do versículo 16 até o 22, que diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo,
E isto fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça e à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costumes que nos não é lícito receber nem participar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus é não andar enganado por espírito imundo. Ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus é discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus é entender que toda honra e glória não é para o mensageiro, não é para aquele que traz a mensagem, mas sim para o dono da mensagem. Ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus não é andar enganado, sendo levado por qualquer vento de doutrina, porque o Espírito confirma no nosso coração, dizendo: isso não é para mim, não é para a minha glória. E foi o que aconteceu. Essa moça saía e dizia palavras bonitas. Eles anunciam a salvação. Meu querido irmão, quero dizer para você que isso é o que precisamos buscar: discernimento espiritual, porque você nunca vai ver Satanás na Bíblia falando de Satanás. Você só vai ver o diabo na Bíblia falando de salvação e coisa boa. Tudo que o diabo ofereceu para Jesus Cristo no monte eram coisas boas. Ele não oferece destruição, ele não oferece perdição, ele fala com palavras bonitas. E Jesus disse: acautelai-vos dos falsos mestres, porque eles vêm com uma aparência de ovelha, mas na verdade eles são lobos roubadores. O discurso deles é suave nos ouvidos, mas é mais amargo do que o fel. Paulo, vendo aquela jovem proclamando essas palavras bonitas, ele voltou para o espírito maligno e disse: sai dela em nome de Jesus. Ele não fez entrevista, ele não fez fogueira santa de Israel, ele não fez corredor, ele não mandou ela caminhar no sal grosso, ele não mandou fazer nada. Ele disse: em nome de Jesus, saia da vida dela. E é essa autoridade que nós recebemos do Senhor, porque debaixo do nome de Jesus todo joelho tem de se dobrar. Então seja potestade, principado, demônio, se dobra diante do nome de Jesus. Eu não sei qual é a causa que você está vivendo na sua vida, mas Jesus Cristo pode te libertar. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. E o apóstolo Paulo, tendo discernimento, porque era guiado pelo Espírito Santo, disse: essa glória não é para mim. Você fala de uma glória que você não conhece, eu te repreendo no nome de Jesus. Ele não teve medo de ser luz no meio das trevas, foi açoitado por conta disso, mas se manteve firme. Ele se manteve firme. Em sexto lugar, ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo é ser fiel e adorá-lo em toda e qualquer situação. Veja o versículo 23 ao 25. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Você prestou atenção? Ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo é ser fiel e adorá-lo em toda e qualquer circunstância. Eles foram espancados, humilhados em praça pública, foi mandado jogar eles no fundo do calabouço,
com os pés presos a troncos, todos machucados, e nós vamos ver daqui a pouquinho, que eles tiveram as suas feridas limpas, então abriu, irmãos, cortou, não fez só vergão, fez ferida na pele. Se fosse eu ou você, talvez estaríamos murmurando, dizendo: Deus não me chamou para isso, Deus não me escolheu para isso, essa situação ruim é a prova de que eu não fui chamado para essa obra. Mas aqueles dois homens oravam e adoravam a Deus, mesmo tendo passado por toda essa humilhação, porque aquele que é filho de Deus, ele não precisa de circunstância para adorar. Ele entende que Deus não está preso à circunstância, mas que Deus tem um firme propósito, e que o propósito de Deus se cumpre independentemente da circunstância. Ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo é adorar em todo o tempo. Em sétimo lugar, é viver o sobrenatural de Deus. Ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo é viver, é experimentar o sobrenatural de Deus. Se você não experimentou ainda, meu irmão, busque a Deus, porque é maravilhoso demais. Eu não estou falando dessas experiências que são experiências fabulosas, de fábulas. Eu estou falando de sentir Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, e naquele momento que você pensa que acabou tudo, vem aquela paz, porque Deus está presente naquela situação. Isso é sentir Deus. Veja o versículo 26. E de repente, do nada, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Olha o contexto: humilhado, machucado, preso, mas adorando a Deus. E eles, nessa situação, eles vivem então o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus é maravilhoso. É ter também, em oitavo lugar, é seguir o exemplo de Jesus Cristo e amar os inimigos e abençoar aqueles que nos perseguem. Quem tem uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus imita Jesus Cristo. Veja aí o versículo 27 ao 29. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas. O apóstolo Paulo poderia ter deixado aquele homem tirar a própria vida, aquele homem que o acorrentou, aquele homem que o tratou com truculência, aquele homem que o feriu, que o humilhou. Mas quando aquele homem foi cometer um mal contra a sua própria vida, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, disse: não faça isso. Ele, naquele momento, carregou a segunda milha, andou a segunda milha, ele deu a outra face. Naquele momento, ele salvou a vida daquele homem. A lei romana era severa, o carcereiro era responsável pelos prisioneiros, e se um fugisse, era o carcereiro que morria no lugar. Mas aquele homem foi salvo pelo apóstolo Paulo. Em nono lugar, ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo é cumprir o papel de um evangelista e pregar que há salvação em Jesus Cristo. Veja o versículo 30 ao 34. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhe disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam na sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa,
lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo é cumprir o papel de um evangelista. O apóstolo Paulo não só salvou a vida física daquele homem, mas também pregou a salvação àquele homem. Lembra do sonho de Paulo? Um homem aparece para ele e diz: vem para a Macedônia, porque nós precisamos de você. Nós precisamos de você. Lídia foi batizada, ela e toda a sua casa. O carcereiro foi batizado, ele e toda a sua casa. Se você parar para prestar atenção, imagine, meus queridos irmãos, o que segurou aqueles homens dentro daquele calabouço: as correntes, as trancas de ferro. Nada disso segurou, porque Deus abriu tudo. Mesmo estando com as portas abertas, aqueles homens prisioneiros, e quem sabe muitos ali estavam já condenados à morte, preferiram ficar aonde a palavra de Deus estava sendo manifesta, e ali permaneceram. Em 10º e último lugar, ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus não é sempre ser guiado por um caminho fácil, mas sempre para um destino vitorioso. Ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus nem sempre é ser guiado por um caminho fácil, mas sempre para um destino vitorioso. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Veja, aonde muitos veem apenas privações, lutas, açoites, vergonha, prisão, os filhos de Deus, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles veem um propósito, eles veem soberania, eles veem independência, eles veem libertação, eles veem batismo, eles veem pregação do Evangelho, eles veem o agir sobrenatural de Deus. Aonde muitos só viram desgraça, os filhos de Deus conseguem ver Lídia e a sua família sendo batizada, uma igreja sendo implantada ali na Macedônia, uma igreja sendo implantada ali. Eles veem uma jovem que durante muitos anos estava sendo escrava de Satanás por espírito maligno, agora uma jovem liberta de espíritos malignos. Eles viam um homem que ia a qualquer momento tirar a sua própria vida, agora salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, ele e toda a sua casa. Uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus é uma vida consciente de que nós nunca estamos só e que Deus é o nosso Pai. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Amém.